Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Hoje, dia 16/7/2019. Vamos iniciar com o projeto de lei 032, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei número 2097/2011, de 28/3/2011. Com a palavra, a Procuradora. Boa tarde a todos. O projeto de lei número 032, ele é um projeto que já foi discutido anteriormente, na ocasião do primeiro protocolo, e ele veio agora como substitutivo, no dia 4 de julho de 2019. Por isso, nós estamos retornando ao projeto 032. Conforme foi discutido e deliberado lá na Comissão de Finanças, o projeto ele veio como substitutivo e ele objetiva a alterar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 2097/2011, tendo em vista que a área que foi cedida através da Lei 2097 em 2011, o objeto da cessão de direito real de uso ficou de forma errada a descrição do terreno. Dessa forma, veio o projeto 032 como substitutivo para alterar essa Lei 2097. No entanto, em discussão anteriores, nós pedimos que viesse como substitutivo, não para alterar a Lei 2097/2011, e sim um novo projeto, fazendo a descrição do novo projeto, do novo imóvel a ser cedido, tendo em vista que a Lei 2097, ela determinava um prazo para construção e de início até da construção, que a construção deveria ter ficado pronta em 2 anos e iniciada em 6 meses. E caso não atendesse essa exigência, automaticamente, sem notificação, o terreno retornaria para o município. Então, ontem, as comissões deliberaram o projeto 032, foi conversado através do líder do governo com o Poder Executivo, e ele concordou em trazer hoje um projeto substitutivo desse 32. Então, a deliberação, o parecer jurídico dos termos que foi acordado com o Poder Executivo é pela tramitação do projeto 032. Agora, é interessante observar aí para a comissão, que não participou ontem, que a área já foi objeto de visita em loco, né, pelos vereadores, tendo em vista que eles tinham dúvida quanto à localização da área. Mas o presidente do CODEMA, Edilson Pinto de Oliveira, dia 11 de junho, já encaminhou para a Câmara um ofício 108/2019, onde o mesmo esclarece, abre aspas, cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente em resposta ao ofício número 167/2019, da Câmara Municipal de Nova Serrana, esclarecer que o imóvel denominado 08B, da quadra número 10A, do bairro São Francisco, está inserido dentro da área verde do referido bairro, porém, estando mesmo desprovido de vegetação nativa. No entanto, o referido lote, na sua maioria, está inserido dentro do raio de 50 metros de um olho d'água e, assim sendo, configura APP, Área de Preservação Permanente. Sendo o imóvel passível de intervenção, desde que seja formalizado processo de intervenção em APP junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, /CODEMA, observando-se as exceções previstas para intervenção em APP, previstas na Lei Federal 12.651/2012, Lei Estadual 20.922/2013 e Deliberação Normativa COPAN 226/2018,
quais sejam utilidade pública, interesse social e atividades eventuais de baixo impacto, atendendo assim às medidas compensatórias exigidas pelo CODEMA, dentre outros procedimentos que venham a ser necessário. Atenciosamente, Ed Wilson Pinto de Oliveira, presidente do CODEMA, fecha aspas. Então, o projeto vai ficar condicionado às autorizações dos órgãos ambientais. O projeto não. Se o projeto se transformar em lei, for aprovado, essa lei vai ficar condicionada, né, à execução da construção, às autorizações dos órgãos ambientais. Mas, quanto à cessão de uso, o parecer jurídico é pela tramitação do projeto, assim que chegar o substitutivo, nos termos acordados com o Poder Executivo. Com a palavra o relator, Remirto. Estou de acordo, esse projeto, esse lote parece que já vem há muito tempo, foi doado para a Associação dos Contadores, então estou de acordo, dependendo só então do laudo do CODEMA que virá depois. Vereador. Estou de acordo também. Então, o projeto 032, aprovado por unanimidade, na expectativa da apresentação do outro projeto. Projeto de lei número 062, que autoriza o Poder Executivo a parcelar valores em receber créditos tributários com desconto em juros e multas. Com a palavra, doutora. O projeto 062/2019 autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multa. O parecer jurídico sobre esse projeto, o artigo 1º, ele fica o Poder Executivo de Nova Serrana autorizado a conceder descontos em juros e multas aos notórios e registradores que estejam em débito com o pagamento de imposto sobre serviço de qualquer natureza e ISSQN, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensas ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. Esse projeto, nós já discutimos eles aqui, e o parecer jurídico também foi favorável, desde que fosse juntado o impacto orçamentário. E isso, eu vou passar a palavra para a Deise, a contadora, para que ela possa explicar que foi atendido o solicitado para o Executivo e a justificativa apresentada. Por favor, Deise. Boa tarde a todos. O Executivo cumpriu, sim, enviou um impacto orçamentário do projeto 62. O valor dos impostos sobre serviços de qualquer natureza a receber de notários e registradores é de R$ 856.520,49. Os juros e multas deste valor lançado de ofício totaliza R$ 713.878,76. O impacto orçamentário no exercício de 2019 representa 0,318%, isto é, o valor dos juros com relação à receita corrente líquida do exercício. No exercício de 2020, representa 0,312%, e no exercício de 2021, representa 0,306%. O valor da anistia a ser concedida está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, conforme informado no impacto orçamentário e financeiro ora apresentado. Contudo, o valor a ser anistiado é de R$ 713.878,76, enquanto o valor constante nas leis é de R$ 83.700, sendo informado pela Contadoria da Prefeitura Municipal que os valores que ultrapassam a dedução prevista no orçamento serão lançados conforme a arrecadação do ISSQN decorrente da anistia deferida. Portanto, eles atenderam ao que foi solicitado, conforme for havendo
Conforme os devedores, né, foram aderindo ao refis, vai sendo feito o lançamento da receita e também, né, dessa dedução de juros e multa decorrente da receita a ser arrecadada. Eles usaram o inciso 1º do artigo 14, apresentaram o impacto e cumpriram a exigência, né, do artigo 14, né, doutora Márcia? Eu concordei, sim, que eles apresentaram foi suficiente. Então, diante do relatório contábil, né, da Deise, palavra ao relator Remirto. Estou de acordo, porque resolver a situação que vem há muito tempo, e também falando que vai perder, mas como se fosse num... Mas se as pessoas também, se não resolver, as pessoas não vão vir pagar. Então, se todo mundo resolver a situação, eu acho que é bom para o município. Então, eu sou de acordo. Vereador. Como o Hamilton disse, né? Então tem que resolver esse problema mesmo. Então também sou de acordo. Então, o projeto 062, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 063, que autoriza o Poder Executivo a parcelar valores e receber créditos tributários com desconto em juros e multas. Com a palavra, a procuradora. O projeto 63, ele visa autorizar o Poder Executivo a conceder desconto em juros e multas aos contribuintes em débito com a taxa de licença para execução de obras particulares, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, bem como parcelar os valores correspondentes na forma disposta nessa lei. Esse projeto também, nós já havíamos discutido ele, ficou condicionado à apresentação também dos impactos e as medidas compensatórias, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o Poder Executivo também já encaminhou essa casa, inclusive com planilha, o relatório, atendendo ao solicitado. O parecer jurídico é pela tramitação do projeto, tendo em vista ter atendido a requisição. Peço à Deise que explique de forma técnica o que foi exposto pelo Poder Executivo. O valor da taxa de licença para execução de obras particulares a receber é de R$ 981.157,76. Os juros e multas deste valor, lançado de ofício, somam R$ 871.172,15. O percentual de impacto orçamentário no exercício de 2019 é 0,388%, em 2020 0,381% e em 2021 0,3373%. A medida de compensação apresentada no impacto orçamentário e financeiro ao projeto de lei 063/2019 é a ampliação da base de cálculo realizada no momento do lançamento de ofício do tributo, quando houve a aplicação correta da lei número 1442 de 1998, que determina a cobrança de 0,5% da unidade padrão fiscal por metro quadrado de área tributável, diferente da maneira como era cobrada, 1,5% da unidade padrão fiscal por projeto aprovado. Foi apresentada uma tabela comparando o valor antes cobrado e o devido de 27 processos de cobrança da taxa nos exercícios de 2014 a 2016, que evidencia uma elevação da base com a cobrança de 0,5% da unidade fiscal padrão por metro quadrado nos 27 processos relacionados de 0,369338. Para cumprimento da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, foi apresentado o projeto de lei número 85/2019, que altera os anexos da Lei Municipal 2577/2018, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o anexo de métodos fiscais demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia da receita e o anexo 3, renúncia de receitas da Lei Municipal número 2630/2018,
que é a Lei Orçamentária Anual, incluindo a anistia de juros e multas decorrente da taxa de licença para execução de obras particulares. Ou seja, eles apresentaram que foi solicitado, né, vai ser necessária a aprovação também do projeto 85, que altera os anexos, porque essa taxa não tinha previsão de anistia, né? Então, não tinha previsão de dedução da receita nela, dos juros e multas. Então, aí eles apresentaram um anexo, incluindo o valor, né, que esse valor é R$ 871.172,15, e a base de cálculo que eles explicaram, bem explicadinho aqui, colocaram um exemplo das cobradas anteriormente, é que antes era cobrado por projeto, um valor pequeno por projeto, e agora que, na verdade, ele era, em 2014, ele ficava na faixa de R$ 106,58. E enquanto, se cobrado por metro quadrado, como foi feito o lançamento de ofício e está sendo cobrado, né? Desde quando foi feito o lançamento de ofício, que eles informaram que é a partir de 2018. Então, o ano passado, eles fizeram um lançamento de ofício e já está cobrando a base de cálculo correta. Então, essa ampliação da base de cálculo, né, de acordo com o informado aqui, supera o valor a ser anistiado, estando de acordo. Até, eu acho que podemos votar o projeto 85 junto com esse 63, né, que um é complementação do outro. Né? Então, Remirto. Eu estou de acordo, porque, além de legalizar, e também eu acho que vai ficar mais justo, porque se você tem um projeto mais modesto, é lógico que você vai pagar menos. Então, aquela pessoa que tem um projeto maior vai pagar mais, mas aí se fica justo. E, além disso, o município vai ganhar também com arrecadação. Eu sou de acordo. Falou 85 e 83 ou 63? É o 63 com 85. 85 é a complementação dele de justificativa das leis orçamentárias. Ok, estou de acordo. Então, o projeto 063 e 085, aprovado por unanimidade. E o projeto de lei 064, que revoga o artigo 18 da Lei Complementar 2073, de agosto de 2 de setembro de 2010. Com a palavra, procuradora. O projeto de lei 064, o artigo 1º, fica revogado o artigo 18 da Lei Complementar 2073, de 2 de setembro de 2010. O que fala o artigo 18 da referida lei? Para a cobertura do custo do processamento de dados, no caso de consignação para amortização de empréstimos ou financiamento, inclusive imobiliários, os consignatários contribuirão com a importância correspondente a 1% sobre o valor de cada consignação realizada. Nos demais casos, os consignatários contribuirão com a importância de R$1 por linha impressa do servidor ativo, inativo, aposentado ou pensionista. Segundo a mensagem do Executivo, o referido artigo não é aplicado nas transações de empréstimo consignados, uma vez que aos servidores consignatários não é imputada qualquer despesa para o custo do processamento, arcando o servidor exclusivamente com as parcelas de seu financiamento / empréstimo acrescidas dos juros legais. Ocorre que, recentemente, segundo o Poder Executivo, o Banco Bradesco, o qual objetiva a celebração de termo de credenciamento com o município de Nova Serrana para concessão de empréstimos aos servidores públicos, alegaram que a vigência do artigo impede a celebração do credenciamento bancário. Então, tendo em vista que nunca foi cobrado, segundo o Poder Executivo, ele está revogando o artigo 18 da Lei 2073, de 2 de setembro de 2010. Esse projeto também já foi objeto de discussão na Comissão de Finanças. Não me lembro bem se foi o próprio relator de Finanças que solicitou que fosse enviado
do Poder Executivo que não haveria renúncia de receita, desde que nunca foi arrecadado. Mas o projeto foi, segundo me consta, foi liberado ontem pela Comissão de Finanças e o parecer jurídico também é favorável à tramitação do mesmo. Eu queria ouvir, no caso da Deise, um parecer sobre... Porque, na verdade, pelo que eu entendo também, não precisaria de ter o impacto, né? E se é necessário que espere, ou que justifique? Esse projeto não passou pela contabilidade. Ah, tá. Então, não fiz a análise dele. Mas tem que analisar a questão do orçamento. Se não tiver, realmente, a receita não tiver lançada lá no orçamento, ela não constitui. Agora, se tiver a previsão dessa receita lá, eu entendo que seria, sim, necessário a apresentação do impacto. É só fazer uma análise mesmo. Pela ordem. O ofício encaminhado para o Executivo foi nos seguintes termos, abre aspas. Na 13ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça, realizada em 27 de maio de 2019, constou em pauta o projeto 64, que revoga o artigo 18 da Lei Complementar 2073, de 2 de setembro de 2010, de autoria do Executivo Municipal. Durante o debate sobre a aludida matéria, após ouvidos os apontamentos da Procuradora acerca das considerações constantes do parecer jurídico, constatou-se para revogar o referido artigo, faz necessário que o Executivo Municipal envie a essa Casa Legislativa um documento, declarando que não houve arrecadação e, portanto, não há renúncia de receita. É só uma declaração, não é impacto, não. É uma declaração falando que não houve, para dar maior segurança aos vereadores de votar favorável a esse projeto. Ok, entendido. Relator Remirto. Tudo de acordo, diretor. Estou de acordo também. Então, projeto 064, aprovado por unanimidade. Projeto 068, que dispõe sobre denominação de ruas no âmbito do município de Nova Serrana e da outras providências. Com a palavra, a Procuradora. Projeto de Lei 086/2019 dispõe sobre a denominação de ruas no âmbito do município de Nova Serrana, Minas Gerais e da outras providências. Artigo 1º. As ruas do bairro Santo Expedito ficam denominadas da seguinte forma. Rua 1 fica denominada Rua dos Dourados. Rua 2 fica denominada Rua das Arraias. Rua 3 fica denominada Rua dos Golfinhos. Rua 4 fica denominada Rua dos Mandis. Rua 5 fica denominada Rua dos Tambaquis. Rua 6 fica denominada Rua dos Salmões. Rua 7 fica denominada Rua das Carpas. Rua 8 fica denominada Rua das Tilápias. Rua 9 fica denominada Rua dos Tucunarés. Rua 10 fica denominada Rua dos Tubarões. Rua 11 fica denominada Rua dos Pintados. E Rua 12 fica denominada Rua dos Lambaris. O projeto é de autoria do vereador Giovanni Máximo e a justificativa. A denominação de nomes de rua é extremamente importante para a organização do município, porque facilita a localização de ruas e avenidas, por isso estamos propondo que as mesmas sejam denominadas com o nome de peixes, tendo em vista que são poucos locadores no bairro e que a denominação por um tema em específico facilita a memorização e organiza os logadores do bairro. A Procuradoria deixa de manifestar do mérito do projeto, tendo em vista que é uma coisa que só cabe aos vereadores. Passou pelas duas comissões? Ele questionou se porventura teria que depois colocar nome de pessoas. Mas Rua 1, Rua 2, que temos...
Não, mas quando falar o nome de uma rua de peixe, a pessoa vai pensar, não é tal bairro que tem essas ruas. É igual, por exemplo, esse bairro, São Sebastião. Quando fala o São Sebastião, ele tem referências de nomes bíblicos, né? Rua Belém, Rua Nazaré, Rua... Então, você já traz essa conotação. Quando fala o São Sebastião, esse aqui, né, que nós estamos. Então, quando fala nome bíblico, pelo menos eu, na hora, já mato. É São Sebastião. Então, da mesma forma, esse bairro, quando falar algum peixe, já sabe, é tal bairro que está os peixes. E nome de estados? Qual bairro? Não, mas aí é muito... Planalto, né? Planalto. Tá. Planalto, bem lembrado, bem lembrado. Pela ordem, vereador. Presidente. Jardim. Ô, Vantuí, muito bem colocado a sua fala. Foi a mesma coisa que eu falei na reunião de ontem. Eu também concordaria que fosse nome de pessoas, porque eu sei que todos os vereadores têm pedido no seu gabinete para colocar nome de pessoas, de entes queridos, né? E muitas vezes a gente não consegue, porque no início do mandato, os nobres colegas colocavam aqui na hora da reunião o pedido para colocar o nome de tal rua A no nome de José. E muitas vezes fomos questionados para aguardar uma relação de nomes de ruas que ia vindo do Executivo e que ia ser distribuído pelo atual presidente, que na época era o pastor Giovanni, que seria dado a cada vereador, vamos supor, 7 a 10 nomes de ruas, para que eles destinassem aos pedidos da população. E até o momento eu não recebi. Eu acredito que você também não deve ter recebido essa relação, e eu comungo com você, eu também sou de acordo de colocar nome de pessoas. Até bem lembrado, que foi lembrado ontem também, porque em 2017 estava o Anderson Timóteo como articulador político. Então saiu, foi dele essa fala, e depois ele saiu e ficou no vazio, né? Mas é bom ressaltar que ontem também eu trouxe a visão que, por exemplo, no Morada do Sol, que é o bairro acima da minha casa, lá tem, que eu saiba, tem 2 ruas com número. Então é interessante, porque eles querem, até seria mais interessante, assim, se dependendo, se você não tem um nome, como a presidente também diz que tem pessoas, né, tem nomes para colocar, se não tem nome, busca na pessoal que mora na rua, o interesse deles de colocar o nome de algum ente querido, daqueles que moram na rua. Ou do contrário, como diz a presidente, né, sempre tem alguém que pede a gente para ser marcado um familiar, né, um ente querido. E é interessante a gente lembrar disso. E o mais interessante é que fica registrado nos anais do município a biografia daquela rua. Então, uma rua que você vê um nome, às vezes parece uma conotação estranha, ela tem um porquê. Ela tem um princípio. Alguém quis deixar na memória da cidade a passagem dessa pessoa. Né, presidente? Com certeza. Inclusive, nós temos uma cidadã do bairro Malvina, que o nome da rua dela é o mesmo nome que tem no Parque Dona Gomercinda. E no dia que o marido dela passou mal, eles pediram para resgatar o senhor, e não deu tempo, porque eles foram primeiro no endereço que consta no Gomercinda Martins. Então, assim, eu acredito que até esses dados tinham que ser levados, né, para o Executivo, para que mudasse, porque são 2 nomes idênticos em bairros diferentes. Então, assim, precisa ser colocado o nome de pessoas, igual você disse, com biografias, e aqui nesse projeto eu não vejo como fazer uma biografia, né? São só mesmo colocação de nome de peixes, mas a gente tem que respeitar. Foi um pedido do vereador pastor Giovanni, cabe aos vereadores agora decidir, né? Muito obrigada. Como diz a presidente, me fez lembrar, tem uma rua lá naquela área onde foi vendido, né, o meu primeiro lote, lá perto do Parque das Águas, tem 2 ruas com o mesmo nome. É nome de um pastor. Foi colocado o nome de um pastor que... E aí a outra rua colocaram o mesmo nome, mas porém colocaram padre.
E aí agora traz um problema, porque todas as duas ruas estão com moradores, e eles, uns querem mudar e outro acha que não deve mudar. Aí você fica na imparcialidade, e eu até abri mão de correr isso, de tentar rever isso, porque há um desacordo entre eles. Se continua, se tira a Rua Padre ou a Rua Pastor. Qual que muda, né? Inclusive... Inclusive, eu tenho toda a documentação, e foi bom você falar, vereador Jadir. Amanhã eu faço questão de trazer a documentação do primeiro morador da rua, que é no nome do padre, que tem padre e pastor, né? No nome do pastor, que colocou o nome de padre também. Isso. Pastor. E a família pede encarecidamente que seja colocado o nome do pai da Rose, do Luciano, que foi um dos primeiros moradores do bairro Fausto Pinto da Fonseca 2, e ela me entregou toda a documentação pedindo aos nobres padres que leiam, entendam e que ajude ela a colocar o nome do pai dela nessa rua, que é essa justamente que tem esse problema, que é uma é padre e a outra é pastor, mas o nome é o mesmo e é a mesma pessoa. Exato. Então, presidente, se você quiser entrar com a indicação, eu assino com você, né? A gente muito busca, obrigada. Né? Então, relator? Eu sou de acordo. Eu acho que tem que resolver o problema, porque eu já senti isso. Você está no comércio, por exemplo. No meu caso, é na floricultura. A pessoa compra um buquê e manda entregar na rua A. Tem rua A para todo lado. Você vai no lugar errado. Você vende pizza, por exemplo. O cara liga lá para você e entrega uma pizza na rua A. Ou bairro, igual também eu acho um erro. Aqui, lá na Boa Vista é Nova Serrana, tem bairro lá com o mesmo bairro aqui de Nova, aqui, não sei se é Planalto, sei que coincide. Então, assim, eu acho que tinha que normalizar, então se colocar peixe, nome de peixe, não tem problema nenhum. Eu acho que só que depois não teria que mudar não, porque eu acho que depois traz despesa. Eu falo porque aqui no centro da cidade, não sei porquê, não vou questionar o caso, mas tinha uma rua que chamava São José, depois colocou o vereador, tal. Mudou o nome. Então, todo mundo tem que alterar no escritório o endereço. Então, você tem despesa e tem trabalho para as pessoas. Então, eu acho que, às vezes, você colocar o nome da família é interessante, mas não deixa de ser uma vaidade. Você concorda? Esse é o pensamento meu. Então, você vai mudar o nome, vamos supor, a rua São José, vai passar o nome do meu pai, por exemplo. Então, eu fico agradecido com isso, mas quem tem um comércio e quem mora na rua, vai trazer um transtorno. Então, acho que isso aqui tinha que ser bem pensado. Se no bairro vai colocar o nome de peixe, não tem problema nenhum, fica até interessante. Igual falou, aquele bairro é nome de peixe. Só que depois, mais futuramente, que não mude, que deixe o nome de peixe, porque é transtorno para os moradores daquela região. Esse é meu pensamento, mas eu sou de acordo com o projeto. Também sou de acordo. Eu concordo, sim, sabe, que seja colocado nome em todas as ruas, mas que, primeiramente, mesmo que seja uma parceria com empresários, igual o Fausto Pinto da Fonseca, 1 e 2, estiveram aqui, ofereceram ajuda, estão dispostos a fazer as placas com a parceria com a prefeitura, porque não adianta colocar os nomes, se os carteiros, a gente sabe que eles são os que mais sofrem, porque chega, não tem uma placa mostrando o nome daquela rua. Então, vamos fazer. A gente sabe que os empresários têm interesse em fazer, porque é uma propaganda para eles, né? Porque o projeto do pastor Giovanni já foi aprovado, tem um determinado espaço que pode ser colocado o nome da empresa e denominando as ruas. Que seja feito o projeto, mas que seja colocado em prática, para ajudar todos os entregadores, os carteiros, né? De uma forma geral. Aí sim. Ok. Então, declaro aprovado o projeto 068, por unanimidade. 086. E não tendo mais o que se tratar, declaro encerrado esta... Vereador Jadir, o senhor tem presidente. alguma informação sobre o pedido que foi feito ontem através do líder de governo, pastor Giovanni? Você sabe se já foi entregue alguma documentação do substitutivo
para que esse projeto entre em pauta hoje, porque eu não quero deixar nenhum projeto para votar depois do recesso. Não, eu não tive com ele ainda, não sei. Mas, de qualquer forma, eu deixei ele já anotado na pauta e eu vou aguardar até o último momento da reunião e, caso ele chegue, depois que a reunião tenha começado, nós vamos colocar ele em votação hoje. Tá? É do interesse dos contabilistas, é um projeto de muitos anos e já está parado e só por falta de documentação. Muito obrigada. Ok, presidente. Boa tarde a todos.